18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7 com a gente. Já agradeço, é claro, a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 6, até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Carlão, no programa 18 horas de hoje. Obrigada pela sua companhia. Mix. Legal, hein? Sempre contando com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas. Participe conosco, 994887592. Tá valendo, hein, Karime? E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Participe conosco, 994887592. Valendo a sua participação aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Karime, vamos dar um giro no trânsito aí em Manaus, não é isso? Vamos lá, vamos saber como é que está a volta para casa. Vamos chamar o repórter André Meirelles. Alô, André. Trânsito. Mix. Daqui a pouco a gente volta a chamar o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas. Ele que vai falar pra gente como é que está a volta para casa. André, já está com a gente? Boa noite, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes. Olha, na Avenida Humberto Calderaro, o trânsito está carregado. Já quem segue pela rotatória do Mindu para acessar a Avenida Tancredo Neves vai encontrar o trânsito carregado com vários pontos de lentidão. Daqui a pouco a gente tem mais informações também da Zona Norte, da Zona Leste aqui da capital amazonense. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6:03, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Comissão de Direitos Humanos do Senado vai até Humaitá e Manicoré para apurar denúncias de abusos em ação da Polícia Federal. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vem para Manaus nesse sábado participar de evento religioso. Números de casos de síndrome respiratória graves cresce no Amazonas. Bairro Vila da Prata ganha nova unidade de ensino fundamental. Agora 6:03, começa mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil com esses e outros assuntos, conferindo os destaques desta sexta-feira, 26 de setembro de 2025. Está no ar para você mais uma edição do programa 18 horas. Mix. Olha só, e começamos os 18 horas de hoje com a resposta do Senado sobre a ação violenta da Polícia Federal nos municípios de Humaitá e Manicoré, durante a operação para desarticular atividades de mineração clandestina no Rio Madeira. Inclusive, Carlão, nós noticiamos aqui no 18 horas essa violência durante a ação que assustou os moradores e transformou as cidades num cenário de guerra. Noticiamos também que a Defensoria Pública do Amazonas se manifestou no Superior Tribunal de Justiça pedindo a suspensão imediata do uso de explosivos nessas operações. Segundo as denúncias, essas operações também colocaram em risco a segurança da população ribeirinha e causado danos ambientais com derramamento de combustível no Rio Madeira. Agora, a Comissão de Direitos Humanos do Senado foi até os municípios de Humaitá e Manicoré para investigar essas denúncias de abusos durante a operação da Polícia Federal. Exatamente. Inclusive, Carlão, a presidente da comissão, a senadora Damares Alves, ela acompanhou os trabalhos de perto. O repórter Kennedson Paz apurou as informações, traz pra gente agora os detalhes dessa visita, dessa comissão. Boa noite, Kennedson. Então, os trabalhos da comissão terminaram hoje. Já liberaram, já falaram algum balanço a respeito desse trabalho que aconteceu aqui no interior do estado? Kennedson Paz, boa noite. Olá, Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. De fato, esse balanço ele ainda não foi finalizado, que vai ser um documento formalizado para poder ser encaminhado para o Senado e essas pautas serem discutidas. No entanto, já foi mencionado um pouco dessas experiências dos próprios senadores que também estiveram à frente dessa comitiva para poder analisar o que estava acontecendo lá nos municípios de Humaitá e Manicoré. E o que foi repassado pelos próprios senadores é que a população ainda vive assustada, as crianças estão traumatizadas, os moradores com medo e também com aquela sensação de impunidade. Tudo depois dessa operação da Polícia Federal que, ao invés de resolver a situação do garimpo ilegal que acontece no nosso estado do Amazonas, na realidade deixou um efeito
catastrófico nas cidades. Balsas e dragas usadas por diversas famílias foram incendiadas, trabalhadores foram tratados como criminosos e uma população inteira se viu em meio a esse caos. Escolas pararam, o comércio sentiu esse impacto e também muitos trabalhadores perderam a única fonte de renda que eles tinham. Foi para apurar exatamente esses relatos que os senadores Plínio Valério e também a senadora Damares Alves, eles decidiram viajar para o interior do estado do Amazonas para poder fazer essa investigação muito próximo ali da comunidade, para poder ouvir dos próprios moradores o que estava acontecendo por lá. E o que aconteceu foi que os senadores visitaram tanto o Humaitá e depois seguiram para o Manicoré, reuniram ali diversos depoimentos da parte de políticos também, como prefeitos, vereadores, conselhos tutelares e os moradores também que perderam tudo naquela ocasião. O senador Plínio Valério, ele classificou o que aconteceu como uma atrocidade. Segundo ele, denunciar da tribuna ou enviar pedidos de informação não basta. Era preciso estar presente e ouvir do povo, levar ali ao Senado a realidade de quem viu a cidade virar ali um grande palco de guerra. De fato, as imagens chamaram muita atenção naquela ocasião. Já a senadora Damares Alves, a presidente da Comissão de Direitos Humanos, relatou ter recebido essas informações graves de conselhos tutelares. Crianças e adolescentes, na ocasião, elas teriam sido violados, os direitos violados ali naquela ocasião, porque houve o lançamento de um artefato dentro de uma das escolas naquela localidade. Então, de fato, essa situação foi ignorada durante a ação e ela também criticou a falta de sensibilidade da operação da Polícia Federal em um dia que é considerado santo no município de Manicoré, quando a população estava toda nas ruas. Vamos ouvir agora um trecho do que disse a senadora Damares Alves para equipes de reportagem que acompanharam essa ação. Vamos ouvi-la. Uma mensagem para o Brasil inteiro que naquela cidade só tinham bandidos. Ali nós temos um povo de bem, um povo trabalhador, um povo que estava muito triste, especialmente na cidade de Manicoré, porque a operação aconteceu num dia santo para eles, num dia sagrado, o dia da padroeira. A liberdade religiosa e o direito de culto, de manifestação religiosa foi ferida. A Polícia Federal não teve a sensibilidade de lembrar que a liberdade religiosa e a celebração religiosa é um dos mais fundamentais direitos humanos. Foi uma visita para a gente buscar elementos. Estamos trazendo muitos documentos. Nós estamos trazendo pendrives com imagens que vocês não tiveram acesso ainda. Vamos produzir um grande relatório na Comissão de Direitos Humanos. Além disso, a senadora também chegou a relatar a respeito sobre os impactos que essa operação gerou, não apenas de medo, como também provocou a poluição do ar naquela localidade, o derramamento de combustível, como o Carlão já tinha mencionado, e também metal pesado no nosso rio Madeira, prejudicando o meio ambiente, um contraste com o argumento de combate a crimes ambientais ali usados para justificar essa repressão contra o garimpo. E os senadores, eles finalizaram ali defendendo esse extrativismo mineral familiar, que ele precisa ser regulamentado como já prevê a Constituição. Segundo Plínio, enquanto não houver essa legalização, as famílias vão continuar sendo criminalizadas e acontecerão novas explosões e também novos confrontos. A ministra foi muito direta, dizendo que a dignidade das cidades foi ofendida. O Humaitá e Manicoré não são terra de bandido. Olha só, palavras que finalizaram ali esses argumentos da senadora, porque a situação realmente foi caótica e esse assunto e todo esse levantamento vai ser enviado para o Senado e aí novas pautas serão discutidas a fim de tentar essa regularização, Karine. Complicado. Muito complicado e que bom que agiram rápido nessa questão. Muito obrigada pela apuração. Né? Exato, Carlão, as imagens foram aí, a população reclamou. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Aí um detalhe, não prenderam um traficante, um criminoso. Uma ação dessas que só fez barulho. Kennedson Paz, obrigada pela apuração, pelas informações. Valeu, Ken, 6h10, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, escuta essa, uma imprudência causou a morte de uma mulher. Ela morreu atropelada, vítima de uma perseguição de um carro contra a moto. Carlão, o motorista jogou o carro para cima de uma moto que desviou. Daí, nessa mesma manobra, o carro acabou atropelando a mulher, que morreu na hora, como explica o repórter André Meirelles. Boa
noite, Karime, Carlão, os ouvintes. Olha, a dona de casa, a Vera Lúcia, ela morreu atropelada na rua Padre João Ribeiro, no conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova. As testemunhas contaram que o motorista de um carro modelo Fiat Strada perseguiu um motociclista depois de uma briga de trânsito. O condutor, em alta velocidade, jogou o veículo no acostamento para atingir a moto, mas acabou acertando a mulher que passava pelo local. Inclusive, as testemunhas afirmaram que o impacto foi tão violento que a marca do corpo da mulher ficou no para-brisa do carro. Em seguida, o motorista continuou a perseguição, batendo na traseira de um Fiat Uno e de um Gol. A moto também foi atingida mais à frente e o condutor dela foi socorrido e levado para o hospital. O motorista tentou fugir a pé, chegou a se esconder no estabelecimento, mas foi contido pela própria população. Então, logo após a chegada da polícia, ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Enquanto isso, familiares e vizinhos lamentaram a morte de Vera Lúcia, uma vítima inocente de uma perseguição marcada pela imprudência no trânsito. Volto com vocês. Completa imprudência, né, Carlão? Que absurdo. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Manaus vai sediar um encontro de PROCONs de toda a região norte. O evento será uma espécie de atualização dos direitos do consumidor. É a primeira vez, viu, Carlão, que o Fórum de Direitos do Consumidor é realizado no Amazonas. E quem explica pra gente é o Dinéia Araújo. A primeira vez, não é isso, Dinéia? Exatamente. E o evento acontece na próxima terça-feira, dia 30 de setembro, quando Manaus se transformará em palco do 2º Fórum de Direito do Consumidor da região norte. Organizado pelo PROCON Amazonas, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, o fórum vai reunir representantes dos 6 estados da região norte, além dos PROCONs do interior e da capital. Eles vão debater temas que fazem parte do dia a dia de quem consome e também se atualizar sobre temas relevantes do direito do consumidor, com renomados especialistas da área, segundo o diretor-presidente do PROCON Amazonas, Jalil Frache. Nós selecionamos palestrantes locais e também estamos trazendo 2 palestrantes de fora de Manaus, que são atuantes na defesa do consumidor e trarão pautas importantíssimas, temas atuais do nosso cotidiano, que é a defesa do consumidor. Então, toda a comunidade jurídica, todos aqueles que se inscreveram, fica meu muito obrigado. Nós já temos mais de 300 inscritos, portanto, a capacidade do auditório já está cheia. Então, havendo algumas desistências, nós vamos abrir mais vagas para inscrição, mas no momento as inscrições estão esgotadas em razão da capacidade do auditório. O fórum acontecerá no Auditório Franco de Sá do Tribunal de Contas do Amazonas. A programação contará com palestras, painéis e mesas redondas discutindo assuntos como o superendividamento das famílias, os riscos do consumo digital, especialmente com o avanço das apostas online, e os desafios da advocacia voltada ao consumidor. O fórum tem como objetivo fortalecer o debate e ampliar a proteção dos direitos do consumidor, garantindo mais segurança e equilíbrio nas relações de consumo na Amazônia e em todo o Brasil. Volto com vocês. Agora 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue em 100,7, participe conosco do programa 18 horas em 994887592, a sua linha direta com a melhor programação de Manaus, e nas redes sociais estamos no @18horasnews. Mix. Política. Vamos de política, Carlão. Bora. Kennedson Paes e Nathalie Moraes com a gente. Nathalie, boa noite, Nathalie. Vamos lá. O ex-deputado federal Marcelo Ramos foi direto ao criticar a saúde aqui do estado do Amazonas. Durante uma entrevista, ele fez duras críticas à gestão do governo Wilson Lima na saúde. Ele disse, Nathalie, que o governo teve aí à disposição quase 30 bilhões de reais no orçamento só para a saúde. Mesmo assim, não construiu nenhum hospital, nem em Manaus, muito menos no interior, não é isso? Duras críticas. Duríssimas, eu diria, viu, Karime? Muito boa noite pra você, pro Carlão e pra todos que nos acompanham na noite dessa sexta-feira aqui no programa 18 horas. Karime, o que acontece? Parece que agora, depois de 4 anos, né, estando ali ao lado do governador Wilson Lima, sob a gestão do Amazonas, o vice-governador Tadeu de Souza, não sei se ele já tá fazendo oposição ao governador Wilson Lima, mas ele soltou um vídeo ali nas redes sociais
sociais também criticando. Esse foi o ponto de partida no qual o Marcelo Ramos pegou ali para então fazer as críticas à gestão de Wilson Lima. Eu acho que foi porque ele criticou o SUS, Nathalie. Entendeu? Ele deve ter criticado o SUS e aí aconteceu essa discussão. Ele falou que o principal calo e um dos principais gargalos de dificuldade do Amazonas é a saúde, mas ele tem a caneta e o papel na mão. Mas você tá falando do vice-governador. Do Tadeu de Souza. Ele foi lá e fez um vídeo e publicou nas redes sociais. E aí, durante a entrevista à Rede Onda Digital, o pré-candidato ao Senado, né, o ex-deputado federal Marcelo Ramos, pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, foi lá e não poupou críticas à gestão estadual quando a gente fala de saúde. Como a Karime já adiantou, né, um orçamento bilionário, e nos últimos anos o que a gente vem vendo nos últimos 8 anos da gestão Wilson Lima, o que não faltam são escândalos na saúde do Amazonas. E aí o Marcelo realmente foi muito enfático e não poupou críticas. Eu separei um trecho dessa entrevista do pré-candidato Marcelo Ramos à Rede Onda Digital, onde ele faz aí, ele fala sobre a atual situação da saúde no Amazonas. Vamos conferir. Governador, não sei se ele já virou oposição ao governador, mas hoje tem um vídeo dele criticando a saúde. E eu sou curioso, eu sou chato. Aí eu fui atrás de quanto que o governador atual teve de orçamento de saúde de 2019 até aqui. O governador atual teve quase 30 bilhões de orçamento só na saúde. 30 bilhões. Sabe quantos hospitais ele construiu em 8 anos e 30 bilhões? 0. Sabe quantas unidades de saúde ele construiu em 8 anos e 30 bilhões na capital, no interior? 0. Aí vem o vice-governador dizer que agora tem solução para os problemas da saúde. Pô, vamos falar sério, né? No final dessa história, quem sofre é quem está nos assistindo. 18 horas. Exatamente, Karime, Carlão e ouvintes, né? O pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, Marcelo Ramos, hablou muito, né? Ele realmente, Karime, trouxe críticas nas quais a gente aborda diariamente aqui no 18 horas, né? Afinal de contas, um orçamento bilionário, a gente tá falando aí de mais de 30 bilhões de reais, e a gente não teve realmente nenhum hospital construído, a gente não tem uma saúde digna ofertada. Se você vai a qualquer unidade de saúde aqui do Amazonas, não adianta você dizer que a gente vive ali no padrão Albert Einstein, como o governador Wilson Lima vende aí nas redes sociais, quando a gente sabe que, na verdade, a realidade é bem diferente, né, Carlão? Sem dúvida, Nathalie Moraes. Olha só, Ken Paz, a Câmara dos Deputados arquivou 2 projetos que previam a criação de uma zona franca lá no Rio Grande do Sul e uma área de livre comércio no Paraná, após o relatório apontando inconstitucionalidade. É um alívio aqui pra gente na Zona Franca de Manaus, aqui pro nosso estado, Ken? Então, Carlão, a gente tem que falar sobre a Constituição nesse caso, porque de fato o que está dentro dos padrões é somente a Zona Franca de Manaus, mas esses detalhes a gente vai ouvir daqui a pouquinho com o deputado Sidney Leite. A gente, falando sobre esse assunto, a gente tem a comissão que trata exatamente sobre esse assunto. Se esses arquivamentos, eles criavam novas zonas, esses projetos, eles criavam novas zonas francas, tanto no Paraná como também no Rio Grande do Sul, e representa pra gente agora o resultado de tudo isso, é um freio nas expectativas de que quem via nessas medidas ali uma nova alavanca para desenvolvimento regional. A decisão, ela tira do papel a possibilidade de incentivos fiscais para atrair indústria, gerar empregos e também fortalecer o comércio local, o que pode impactar diretamente a economia dessas áreas. O relatório do deputado Sidney Leite do Amazonas, ele apontou que essas propostas, elas eram inconstitucionais. A gente separa até um trechinho da fala inicial do deputado Sidney Leite, que ele fala exatamente sobre essa situação estar irregular, ou seja, não está dentro das regras. Vamos ouvir agora Sidney Leite. Nós temos N projetos tramitando na casa que trata de incentivo fiscal e que contraria a Constituição. Então, não faz sentido nós estarmos trabalhando aqui nesta comissão, dentro de um PL, de uma política dessa redução do gasto tributário, e a gente está aprovando em determinadas comissões aqui mais gasto tributário. Então, eu entendo que é uma grande contradição.
Além disso, também o deputado Sidney Leite, ele cobrou da presidência do presidente da Câmara, ali, o Hugo Mota, uma medida administrativa para poder arquivar de vez todas essas propostas sem amparo jurídico, evitando contradições dentro do próprio parlamento. E aí, quando a gente fala de Zona Franca de Manaus, muitos deputados de fora, eles acabam questionando se de fato a nossa Zona Franca de Manaus ela é viável ou não, o quanto a União demanda de grana para poder investir na Zona Franca de Manaus. E o deputado Sidney Leite, ele falou exatamente sobre isso. Ele faz um comparativo dessas regiões do país, exatamente para dizer que o Amazonas não está assim sendo um gasto tão grande. Vamos ouvir novamente o deputado Sidney Leite. Eu trago aqui para reflexão, senhor presidente, para concluir, os dados do que a gente tem hoje. O Norte representa dos gastos tributários 11%, o Nordeste 12%, o Centro-Oeste 21%, o Sudeste 35%, deputado Kim, e o Sul 21%. Então, quando a gente fala estado A, estado B, o fator tal, o fator Y, fica uma coisa isolada, que é só União, aqui não é gasto do Estado. Mesmo aí essa comissão tendo arquivado alguns desses projetos, acabou surgindo um outro modelo que vai criar a Zona Franca da Bioeconomia em Belém do Pará, com foco em incentivos à indústria sustentável. Só que a gente tem visto bastante novos projetos surgindo e já foi dito ali que somente a Zona Franca de Manaus segue sendo a única política econômica com segurança jurídica no Brasil. Karime Carlão. Essa é uma discussão que não é nova, né, Kenneth? Eu sei que são todos contra a Zona Franca de Manaus, todo o Brasil contra a gente. E sempre vai aparecer sempre vai aparecer um bonito aí apresentando novas propostas. Mas vamos lá. Nathalie, então, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele vem para Manaus amanhã, sábado, para participar da Conferência de Liderança Política da Assembleia de Deus. Nathalie, o evento une religião e política. E quem mais deve participar aí desse evento, Nathalie? Karime, é uma lista extensa, viu? Parece até não sei nem te falar. Lançamento de sigla. De tanta gente que vai participar e unindo aí realmente representantes importantes, tanto da direita quanto da esquerda. Como você já adiantou, essa vai ser a Conferência de Liderança Política da Assembleia de Deus, que começa hoje, viu? Inclusive, hoje quem abre o evento é o governador do Amazonas, o Wilson Lima, que vai fazer uma palestra sobre o conservadorismo. Ele vai representar ali a ala progressista. E aí tem outros representantes também de peso que participam desse evento, como os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, né? Que são pessoas ali mais ligadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Wilson Lima, ele faz a abertura do evento logo mais a partir das 19 horas e quem também participa nessa sexta-feira é o prefeito de Manaus, Davi Almeida, onde também vai fazer uma palestra no evento. Já nesse sábado, né, a gente tem aí a presença do prefeito de São Paulo, né, do governador de São Paulo, perdão, o Tarcísio de Freitas, que é apontado já como pré-candidato à presidência da República, ainda que ele venha negando, né? É um nome forte hoje, da direita, né? Durante a entrevista, né, ele chegou a dizer que ele não tem pretensões políticas para as eleições de 2026, mas a gente sabe muito bem que ele é o principal nome quando a gente fala das pesquisas e um nome que está na cabeça e realmente quando fala de representantes da direita. Também é esperada aí a participação da senadora Damares, o Kennedson falou dela no início do programa de hoje. Ela está no Amazonas, né? Então ela também é uma das figuras políticas que deve participar desse evento, assim como o senador Plínio Valério. Ou seja, muito mais do que um evento religioso, politicamente, vão ter muitas conversas ali, né? Muitos personagens, exatamente, sem dúvida, que devem movimentar bastante, né, o cenário quando a gente fala de eleições 2026 e a gente vai ficar de olho para qualquer novidade atualizar os nossos ouvintes na segunda-feira. Tô até pensando aí, ó. Eu acho uma boa, Kennedson. Vai lá e traz pra gente os bastidores desse grande encontro. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Para 6h25, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
E daqui a pouco aqui no 18 horas, alerta na saúde. O número de casos de síndrome respiratória grave aumentam aqui no estado do Amazonas. É o nosso assunto em instante. Mix. Para 6 horas e 25 minutos em Manaus, naquele giro no trânsito, Karine Leão. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Antes de você dar pra gente essa parcial do trânsito agora, 6 horas e 25 minutos, vai ter alteração no trânsito, acho que a partir de domingo, ou melhor, a partir do dia 29, não é isso, André? Conta mais pra gente. Trânsito. É isso mesmo, Karime e Carlão, boa noite pra vocês, boa noite aos ouvintes. É porque a Companhia de Gás aqui do Amazonas, a Cigás, vai interditar um trecho da alça que liga a Avenida Solimões à Avenida Altasmirim, no Distrito Industrial. A intervenção começa às 9 da manhã do dia 29 de setembro e segue até 4 horas da manhã do dia 1º de outubro. Os trabalhos vão acontecer durante o dia e também à noite. O trecho bloqueado fica entre o restaurante Ribeirinho e o container Café Regional. Segundo a Cigás, a obra é para abertura de vala e interligação do duto de gás natural entre as duas avenidas. Agora, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana autorizou a intervenção, que vai ter desvio de tráfego para as rotas alternativas. Quem segue pela Altasmirim para acessar a estrada da UTM-2 deve pegar a Avenida Solimões, fazer o retorno na rotatória próximo ao cruzamento com a Avenida Cupuíba e só então entrar na estrada. Já quem precisa acessar Altasmirim a partir da UTM-2 deve fazer o mesmo percurso pela Solimões até chegar na rotatória do Armando Mendes, também conhecida como a rotatória da Samsung, né? Para garantir aí a segurança, a Cigás vai instalar sinalização e contar com o apoio. Perdemos o contato com o repórter André Meirelles. Daqui a pouco a gente volta a chamar para ele concluir essa informação dessa alteração no trânsito que começa dia 29, segunda-feira, por causa de uma obra da Cigás, da Companhia de Gás. Para 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora de tempo e temperatura, hoje é sexta, previsão do tempo, final de semana, com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A sexta foi marcada por muito calor, temperaturas altas e o céu ficou carregado de nuvens e não deu outra. Pancadas rápidas de chuva e até trovoadas em alguns pontos da cidade. Agora à noite o calor dá uma trégua, caindo para os 26 graus, céu parcialmente nublado e baixa, quase nula chance de chuva para a noite dessa sexta-feira. E vamos de previsão do tempo para o fim de semana, 27 e 28 de julho, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com sol entre nuvens e clima abafado. À tarde, o sol continua firme e temos a máxima de temperatura de 33 graus a partir das 2 da tarde. Mas mesmo assim, ainda temos possibilidade de pancadas breves de chuva. Aquela chuva com sol, sabe? Um clima bem amazônico. E à noite, o clima dá uma suavizada, o céu fica parcialmente nublado, mas a sensação de abafado continua. O resumo do termômetro: a temperatura nesse sábado varia entre mínima de 25 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 57 a 97%. Agora, o domingo já vai começar nublado. À tarde, as nuvens vão ficando mais carregadas e temos 60% de chance de chuvas isoladas, ou seja, vai ser um domingo chuvoso. Já à noite, as nuvens se dissipam, o céu abre e a chance de chuva cai bastante. Mas com a alta umidade, a sensação de abafado continua pra gente encerrar o nosso final de semana. O resumo do termômetro de domingo: a temperatura varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Para 6h29 em Manaus. 18 horas. Olha só, os casos de síndrome respiratória grave crescem no Amazonas e em outros 7 estados brasileiros no intervalo de uma semana, Karine. Então, Carlão, isso segundo o boletim Infogripe da Fiocruz. E o aumento atinge principalmente as crianças pequenas e adolescentes até 14 anos. A predominância foi aí do rinovírus. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Janeira Araújo. Nas
recente boletim Infogripe da Fiocruz considerou a semana de 14 a 20 de setembro e acendeu alerta para o Amazonas. O levantamento revela um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em 8 estados, entre eles o Amazonas, além de registrar tendência de crescimento em capitais como Manaus. De acordo com a pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz, que é responsável pelo boletim Infogripe, no Amazonas o rinovírus vem afetando principalmente crianças e adolescentes, enquanto o vírus sincicial respiratório tem impactado bebês e crianças de até 2 anos. No estado do Amazonas, a gente observa um crescimento dos casos de SRAG, principalmente nas crianças pequenas e também nas crianças e adolescentes de 2 até 14 anos de idade. E o vírus que tem levado a esse crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave no estado do Amazonas é o rinovírus, que é um dos principais vírus que causa o resfriado comum, e também o vírus sincicial respiratório, que atinge aí principalmente as crianças pequenas até 2 anos de idade. O boletim Infogripe também mostra que em Manaus a situação está em nível de alerta nas últimas 2 semanas, com tendência de crescimento a longo prazo. Já em outras regiões, como Goiás e Distrito Federal, a influenza A e a Covid-19 puxaram um aumento das hospitalizações. O cenário chama a atenção por ser considerado atípico, já que o vírus da gripe costuma ter picos diferentes ao longo do ano. No balanço de 2025, mais de 180 mil casos de síndrome respiratória já foram registrados no país. Entre os vírus identificados esta semana, o rinovírus aparece no topo, seguido pelo vírus sincicial e pela Covid-19. A pesquisadora Tatiana Portela, da Fiocruz, reforça que a maior preocupação continua sendo com as crianças pequenas, mais vulneráveis às infecções, e também com os idosos, que apresentam os maiores índices de mortalidade. Como medidas, de proteção e prevenção, a gente pede, para que, caso a criança ou adolescente tenha algum sintoma de gripe ou resfriado, o ideal é que ele fique em casa em isolamento e evite ir para a escola, para evitar transmitir esses vírus para outras crianças. Ou, se não for possível fazer esse isolamento, a gente pede para que a criança saia de casa usando uma boa máscara. Além disso, como a gente tem observado aí uma circulação da Covid-19, também da influenza A em alguns estados do país, é importante também que a população dos grupos de risco, como idosos, pessoas com comorbidade, que verifiquem se estão em dia com a vacinação contra esses 2 vírus. Esta semana, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas também divulgou o boletim com informações de 1º de janeiro até 20 de setembro, com registros de mais de 4 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no estado. Desse total, mais de 1.300 tiveram confirmação para vírus respiratórios. No mesmo período, 58 mortes foram registradas por vírus respiratórios no Amazonas, principalmente pelo vírus da Covid-19, que matou 25 pessoas este ano. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 33 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje, na entrevista do dia, o assunto é BR-319. No próximo, nosso sonhado, uma questão emblemática aqui da região, aqui do estado do Amazonas. No próximo dia 29, Carlão, vai ser lançado o documentário BR-319, Vidas na Lama. É o resultado de uma viagem feita pelo deputado federal Amon Mandel, quem está aqui e é com quem vamos conversar agora aqui no 18 horas. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo ao 18 horas aqui na Mix. Tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Muito boa noite a todos vocês que nos escutam nesse momento e muito obrigado pela sua audiência. E a toda a equipe da Mix que também acompanha aqui na parte técnica. Beleza. Obrigada, Amon. Então, você teve uma expedição, um grupo se propôs a fazer uma expedição lá na BR-319 para registrar a realidade. De onde surgiu essa ideia? Conta pra gente como é que foi organizar essa expedição. Bom, primeiramente
eu preciso aqui agradecer a participação de todas as pessoas que fizeram parte desse processo. O documentário será apresentado no dia 29, a partir das 15h30 da tarde, com sessões também às 20 horas, lá no Cinépolis da Ponta Negra. Será uma estreia nos cinemas. Bom, nós tivemos uma equipe de mais de 30 pessoas ali que participaram dessa empreitada, e o nosso objetivo principal é divulgar para o resto do Brasil a realidade que a população daqui do nosso estado passa, porque o amazonense já está careca de saber o absurdo que é o não asfaltamento da BR-319 e o abandono institucional que as pessoas que moram nessa região vivem. E esse abandono, ele não se limita só à falta de asfalto, ele a dificuldade para acessar serviços de saúde, como uma ambulância, por exemplo. Ele também diz respeito ao acesso aos medicamentos, ao acesso à água potável, ao acesso também ao saneamento básico, dentre uma série de outras questões. Fez parte dessa equipe o Matheus Garcia, empresário ligado ao Polo Industrial de Manaus, que foi junto conosco nessa expedição que saiu de Brasília para cá, para Manaus. Nós andamos mais de 4.000 quilômetros, foram 2 carros inicialmente, né? E paramos ali também em Lábrea, então andamos pela Transamazônica, que é a BR-230, que também enfrenta nesse trecho condições extremamente lamentáveis, que dificultam ali a vida dessa população. Deputado, o senhor falou que foram 4.000 quilômetros. Como foi percorrer esses 4.000 quilômetros? Qual foi o tempo? Como foi a estratégia? Paradas? Como vocês fizeram isso? Foram quase 10 dias de viagem de carro. Nós conseguimos ali contrastar de maneira muito clara a qualidade das vias e estradas no sul e no sudeste do Brasil e centro-oeste, e compará-las com a qualidade das estradas à medida em que a gente vai chegando na região norte. Então esse abandono, ele não ocorre só na BR-319. Quando a gente vai chegando mais perto do Amazonas, quanto mais perto, a cada quilômetro que a gente chega mais perto, pior vai ficando a estrada e menos fiscalização a gente vai tendo. Então, em todos os postos onde nós paramos, sem nenhuma exceção, todos os postos de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal estavam completamente inoperantes. Mesmo aqueles que tinham algum agente policial rodoviário trabalhando efetivamente, na prática não conseguia cumprir ali a sua função principal. Quer dizer, com 2 agentes, se passar uma carreta cheia de drogas com traficantes armados, esses policiais serão rendidos pelos traficantes. Então, isso mostra a necessidade ali de nós reforçarmos institucionalmente ali a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal também, a Polícia Ambiental, que faz parte da Polícia Militar de cada estado, dentre outras questões. E aí isso a gente conseguiu comprovar documentalmente, né, esse abandono dos postos da Polícia Rodoviária Federal. Questionamos ali, eu questionei enquanto deputado federal, e tivemos uma resposta que comprovou ali que de fato eles não têm o efetivo suficiente e nem o orçamento para, por exemplo, ter uma estrutura adequada. Então, falta o recurso ali para a manutenção de viaturas ou a gasolina, para terem as viaturas adequadas, para alimentação, para o adicional de fronteira desses profissionais, desses policiais, dentre uma série de outras questões. Deputado, o senhor sentiu que estamos aqui completamente abandonados, né? Que em loco você pôde perceber que quanto mais chegava aqui na região amazônica, mais você percebia o abandono das estradas. E esse documentário, você pretende exatamente alertar a outras autoridades, ao restante do país, que existe vida na BR-319? Exatamente, Karime. Parece que às vezes outras pessoas de fora do Amazonas, quando se fala em BR-319, elas acham que essa é uma estrada nova, mas ela na verdade existe desde a década de 70. Um dia já foi asfaltada e essas pessoas que se instalaram lá, aqui no interior do estado do Amazonas, e geraram seus descendentes, elas têm os mesmos direitos que quaisquer pessoas no resto do país. Então elas têm que ter ali o seu acesso à saúde, à educação, à segurança, à infraestrutura, dentre uma série de outras questões. E o resto do Brasil, a população do estado de São Paulo, a população do Rio Grande do Sul, a população do Sul e do Sudeste precisa entender isso para que nós possamos, ao divulgar esse problema social que afeta a nossa população, pressionar também os deputados e senadores de outros estados, porque quem é da região norte sabe a importância, mas e quem é da região
região sul. Será que esse pessoal cai naquele papinho de que o pessoal tá querendo só passear? Não. Primeiro que nós temos o direito sim de passear, mas segundo que não, a gente quer essa estrada para levar os medicamentos, para levar o oxigênio, como aconteceu na época da pandemia. Nós queremos isso para levar a dignidade das pessoas, e nenhuma das pessoas que mora nessa região defende ali o desmatamento. Todos nós somos contra. Ocorre que esse desmatamento ele já está acontecendo atualmente, com ou sem o asfalto. A única diferença é que hoje ele está acontecendo sem a presença das autoridades da maneira devida. Então, junto com esse resgate ali da estrutura da BR-319, nós queremos também que sejam investidos milhões de reais na Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar essas vias, no IBAMA, na Polícia Ambiental, em educação, em saneamento, em alimentação, em assistência social, em tudo aquilo que também faz parte ali desse problema social que é a BR-319 no estado do Amazonas. Deputados, vocês fizeram essa expedição aí no meio do inverno amazônico. Foi estratégico, foi de propósito para mostrar realmente a realidade dela no pior momento dela? Nós queríamos viver aquilo que a população já enfrenta no dia a dia. Então, muitos políticos, eles falam ali frequentemente, principalmente quando chega perto de ano eleitoral, sobre a BR-319 e utilizam isso como se fosse um palanque. Mas a maioria desses políticos nunca se deu ao trabalho de ir lá até a BR-319 de verdade. Então, nós decidimos ir no pior momento possível, ao contrário de outros políticos que esperam ser o momento do verão para irem, e mesmo assim ainda sofrem acidente, porque a estrada é muito ruim. E vimos ali gente que tem parentes que já morreram por conta da dificuldade nesse trajeto, crianças que enfrentam problemas de saúde por conta da falta de acesso à água potável, dentre uma série de outros problemas sociais. E depois que nós fizemos e tomamos essa iniciativa de irmos até lá, virou moda e parece que outros políticos acordaram para a realidade e começaram a ir pessoalmente também até a BR-319, o que é muito bom. Isso que eu ia falar, um exemplo bom, né? Nós queremos que sigam esse exemplo mesmo. Exato. Agora, Amon, o que mais chamou a sua atenção nessa expedição? Você falou muito das pessoas, das crianças, da população que convivem lá com falta de tudo, falta de acesso à água potável, a medicamentos. O que mais, nesse processo todo, o que mais te chamou a atenção? Nós encontramos uma comunidade que há décadas não tem acesso à água potável, que utiliza a água do rio ali fervida para fazer a sua comida, para beber a água muitas vezes e assim por diante, quando não conseguem ir até a cidade para poder comprar a água potável em razão seja de dificuldades econômicas, ou seja, por falta de dinheiro, ou por conta das más condições da estrada. E aí, numa dessas comunidades, nós conhecemos ali a casa de uma senhora que já teve ali parentes que faleceram. Um senhor que não aguentou ali, não resistiu às idas e vindas na BR-319, na BR-230 e acabou morrendo porque não conseguiu ter ali o atendimento médico devido. A população de Lábrea, no interior do estado do Amazonas, por exemplo, quando precisa de acesso ao tratamento de saúde, precisa ir até Porto Velho. Por quê? Porque não tem ali os medicamentos no estado do Amazonas, muitas vezes não tem a remoção aérea, não tem como chegar até Manaus e às vezes é mais fácil ir para outro estado. E aí quando eles chegam lá, o que acontece? Quando você chega lá e vai ser atendido, por exemplo, numa UBS, as pessoas perguntam, mas você não mora aqui, cadê seu comprovante de endereço? Então por que você não foi ser atendido no seu município? Sim. E aí precisa da boa vontade do respectivo prefeito, do respectivo governador, para que essa população não tenha o seu atendimento rejeitado, recusado no SUS em outro estado. Então é um malabarismo muito grande que essas famílias precisam fazer para ter ali o seu direito respeitado, o direito à saúde, que está expresso na Constituição Federal de 1988. A Constituição não pode ser um livro de ficção e parece que ultimamente isso tem sido ali a realidade, é o que mais tem acontecido. A Constituição está se tornando cada vez mais um livro de ficção, onde a gente vê lá Alice no País das Maravilhas, um Brasil que não é o Brasil que a gente conhece de verdade. Então, olha, deputado, esse documentário na realidade ele vai mostrar, além do abandono humano, ele vai mostrar aí o contraste, né, entre as promessas e a realidade no campo ambiental, né? Vai aparecer muita coisa nesse documentário. Exatamente. E nós mostramos ali tanto o ponto de vista dos ambientalistas que são contra esse asfaltamento, quanto o ponto de vista das pessoas que defendem. Então, nós queremos abordar de maneira responsável. E parece que a BR-319 é um assunto tão espinhoso que
quando aparece alguém querendo abordar de maneira responsável, os clubismos ideológicos já começam a levantar ali os seus megafones, os seus microfones e falar: opa, fulano falou tal coisa, ele é contra a BR, ou então fulano é a favor do desmatamento, ele é a favor da BR. E não é assim que funciona. A gente precisa de um equilíbrio. Nós precisamos de um asfaltamento responsável, nós precisamos do medicamento para essas pessoas, da educação, dos professores, da merenda escolar, dos livros, da segurança pública. Nós queremos que essas pessoas não estejam à mercê dos bandidos, dos grileiros, das pessoas que desmatam, das pessoas que estupram, das pessoas que assaltam nessa estrada. É isso que nós queremos mostrar para o resto do Brasil. São brasileiros que estão completamente desassistidos lá nessa BR, abandonados, completamente abandonados. Agora, seria o caso também de convidar a ministra Marina Silva para uma próxima excursão e conhecer lá de perto, em loco, as dificuldades. É difícil mostrar esse documentário, mostrar essa realidade para a ministra, na sua opinião? Nós estamos fazendo todo o esforço possível. Eu, inclusive, já participei de uma audiência pública onde questionei publicamente a ministra e, infelizmente, a ministra, ao invés de responder a pergunta, naquela época veio com ironias e já se armou ali para se defender de supostos ataques que não eram o meu objetivo. O meu objetivo é discutir isso com seriedade e com responsabilidade. Então, para mim, pouco importa se a posição pessoal da ministra é a favor ou contra a BR. Deputado. Eu quero saber dos estudos, eu quero saber do posicionamento técnico dos órgãos ambientais e por que isso está travado, por que a burocracia não está permitindo que essas pessoas tenham dignidade. Até porque, se for para tomar a decisão de não ter ali uma recuperação, então tem que transformar essa BR em outra coisa, tem que ter uma ferrovia, tem que ter alguma coisa. O que não dá é para ficar uma estrada na lama que coloca em risco a segurança das pessoas, que faz com que caminhões, carretas ali capotem, que as pessoas morram nessa estrada, que a população que vive nesses locais não tem o atendimento médico adequado. Isso é o que não dá para aguentar. É verdade. Agora, eu acho que a ministra, ela conhece bem essa realidade aí, não? Diz ela. Não sei, talvez ela tenha esquecido, né, Carlão? Conhece. Eu acho que são outros, mas enfim. Ano que vem, ano eleitoral, deputado, você, gente, desculpa, o senhor, mas é você pela pouca idade. O senhor está no céu, Carlinhos. Ótimo. Pleiteia, pretende disputar algum cargo? Qual a sua análise para o ano que vem? Olha, eleitoral. Naturalmente, como deputado federal, eu devo ser candidato à reeleição, mas isso é algo que eu ainda não estou trabalhando. Nesse momento, eu tenho trabalhado para cumprir as minhas promessas de campanha, e uma das minhas promessas de campanha lá em 2022, quando eu fui eleito, era justamente a questão da BR-319. É algo que eu venho fazendo desde que fui eleito, não comecei a abordar esse assunto agora, embora por hora esse assunto é o que está em alta nas nossas redes sociais, por exemplo, e na minha comunicação. Mas desde 2022, depois que eu fui eleito, abordo esse assunto. Já fiz uma série de requerimentos de informação direcionados aos ministérios dos transportes e do meio ambiente. Já assinei, por exemplo, frentes parlamentares em defesa da BR e venho alertando também para as questões e os perigos ambientais nessa estrada. Então, como eu falei, o desmatamento ele já está ocorrendo, e boa parte da fumaça que nós enfrentamos ali no ano de 2023, por exemplo, e em 2024 também, foi proveniente de queimadas que aconteceram na BR-319. Então, isso é urgente, isso independe de asfaltamento. A gente precisa investir em segurança pública, precisa investir em fiscalização, precisa investir em prevenção e repressão a esse tipo de crime. Então, no máximo, reeleição. Pleiteia algum outro cargo? A outra, voltando à questão da reeleição. Não. Eu não penso em outros cargos nesse momento. Primeiro porque há uma trava constitucional, né? Então, existe a questão da idade para cada cargo. Então, nessa eleição, eu tenho idade para ser candidato a deputado federal ou estadual. A eleição de prefeito já passou, que era o outro cargo que eu poderia me candidatar. E segundo, porque a população mostrou ali, inclusive o meu eleitor na última eleição, que ela me quer na Câmara dos Deputados nesse momento. Então eu respeito ali a escolha democrática, embora tenha muitas críticas ao prefeito que foi reeleito, e saiba que a própria população muitas vezes já começou a se arrepender de ter reeleito este prefeito. Vamos ao serviço, né, Carlão? Sim. A estreia desse documentário importante, né? Muito importante aqui para a região, BR-319, Vidas na Lama, que acontece no dia 29 de setembro, aberto ao público. Como é que vai acontecer, Amon? Então, nós teremos ali 2 salas por
por volta das 15h30, aberto para a imprensa, que vai ser uma espécie de premiere, onde a gente vai exibir com antecedência para a imprensa, com o compromisso de só divulgarem o conteúdo do documentário em si a partir das 20 horas, que é quando ocorrerá a estreia para o público em geral. Esse documentário também deve ali ser passado, transmitido em algumas emissoras a nível nacional, então estamos conversando inclusive com mais de uma emissora e estamos também abrindo ali por volta das 17 horas ou 19 algumas salas também para o público, independentemente dos convites. E aí nós convidamos ali as pessoas do Projeto Galho Forte, por exemplo, que é o nosso projeto na área ambiental, onde começamos plantando uma árvore por voto quando fui vereador, e hoje eu e Matheus Garcia, que é o coordenador do projeto atualmente, temos feito ações ali de resgate aos igarapés, tentado limpar, fazer ações de conscientização, de consciência ambiental e assim por diante. E a pessoa que estiver nos escutando pode também passar, é óbvio que passar lá no Cinépolis da Ponta Negra, onde vai ocorrer essa estreia por volta das 19, 20 horas. Agora é óbvio que ali o número de cadeiras deverá ser limitado à quantidade oferecida pelo cinema. Então chega cedo. Vai apresentar, a gente tem as cadeiras reservadas aos convidados, e aí as outras cadeiras, quem for chegando por ordem de chegada vai ocupando. E depois a gente, além de transmitir na televisão, em rede aberta e também em sinal fechado, vamos também publicar esse documentário em outras plataformas como o YouTube e outras redes sociais. Necessário esse documentário. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no 18 horas, amor. Muito obrigado, Karime. Muito obrigado, Carlão. Muito obrigado a toda a equipe da Rádio Mix. Um abraço ao Armando, um abraço ao Paulo e a todos vocês que são os nossos ouvintes e que nos acompanharam até esse momento. Vida longa e próspera para você, e não esqueça, beba água e se hidrate. Tá certo, obrigada, sucesso. Valeu. E bom trabalho. Muito obrigada. Conversamos com o deputado federal Amon Mandel. Hora 6h51 em Manaus. 18 horas. Essa aí, o bairro Vila da Prata ganhou nessa sexta-feira uma nova unidade de ensino infantil reformada e ainda ampliada, Karine. Então, o repórter André Meirelles acompanhou a entrega desse centro Dom Bosco e tem mais detalhes agora pra gente. Vamos ouvir. Muito boa noite. Olha, a nova estrutura do CEMEI Dom Bosco passou a atender 519 crianças de 3 a 5 anos matriculadas no Maternal 3 e nos primeiro e segundo períodos da educação infantil. Com a modernização do espaço, a unidade agora conta com 26 turmas distribuídas em 13 salas de aula, além de uma sala de recursos para atendimento especializado a 40 crianças nos turnos matutino e vespertinos. O vice-prefeito Renato Júnior diz que o prédio antigo já não oferecia condições adequadas de funcionamento. Por isso, foi substituído por uma nova estrutura com 3 pavimentos e mais de 2.500 metros quadrados de área construída, atendendo a um pedido da comunidade. Uma solicitação, existia um clamor dos moradores do Vila da Prata para que tivesse uma escola que tivesse maior capacidade. E ressaltar que essa escola desse tamanho, ampliado o número de vagas, é a resposta daquilo que nós ouvimos da população. Então, ouvindo a população, a gente consegue entregar muito mais. E está aqui o fruto disso. A população nos solicitou, nos cobrou, e hoje a CEMED, através do time do prefeito Davi, entrega uma escola muito maior, 4 vezes maior do que tínhamos aqui. E na oportunidade, o titular da Secretaria Municipal de Educação, Júnior Mar, reforçou sobre o edital do concurso público para a pasta, que vai ser lançado em outubro. A publicação do edital está prevista para o mês que vem, mês de outubro, e a realização da prova prevista para o mês de dezembro. Nós temos vagas tanto para o nível superior quanto para o nível médio. Nível superior no âmbito pedagógico, magistério, quanto também no âmbito administrativo. Nós teremos pela primeira vez o cargo de professor de Libras. E o novo prédio garante melhores condições de aprendizagem e convivência, com espaços adequados para atividades pedagógicas, recreativas e de socialização. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, agora 6h54 em Manaus. Mix.
18 horas. Esporte. É o nosso giro esportivo e Karime, começando pelo futebol sul-americano. O Flamengo está voando de novo com a classificação desta quinta. O rubro-negro está entre os 4 melhores da Libertadores, feito que não via desde 2022. Faz pouco tempo. Faz pouco. Carlão, que jogaço ontem, hein? Que confusão, nossa, nos pênaltis. Porque tem que ser com emoção, né? Bom, o Flamengo está com uma campanha forte no Brasileirão também, tá? Com elenco cheio de talento, incluindo aí nomes como Gabriel Barbosa, Arrascaeta e Pedro. O time está mostrando que quer dominar aí a América do Sul, sem falar que o Mengão tem um dos ataques mais perigosos, mas também uma defesa que é uma muralha, né? Enquanto isso, São Paulo fora da Libertadores, depois de perder por 2-0 no Equador, não conseguiram virar contra a LDU no Morumbi, acabaram sendo eliminados todos com derrota de 1-0. E no Brasileirão Série B, o Amazonas Futebol Clube perdeu de 1-0 para o Operário, de virada ainda. Com essa derrota, a Onça Pintada fica na zona de rebaixamento, na vice-lanterna com 27 pontos. Olha, partindo para a Europa agora, o Real Madrid da La Liga, lidera a La Liga, inclusive, tem um clássico contra o Atlético de Madrid neste sábado às 11h15 da manhã, lá no Metropolitano, mas o técnico Xabi Alonso não confirmou se o Vini Júnior vai ser titular, Karime. Mas ele não tá numa fase muito boa, né? A gente lembrou aqui que ficou lá atrás, né, no ano passado ele ficou em segundo lugar. E era o preferido. Pronto. Para ser o melhor do mundo, para ganhar o troféu do melhor jogador do mundo. Todo mundo depois, ano passado, quando ele ficou na vice-liderança, né, ganhou em segundo lugar, todo mundo reclamou, criticou que ele era o preferido. Ele acabou em 16º lugar nessa agora desse ano, ou seja, ele também já não está muito bem. E para fechar, Carlão, vamos falar de Copa do Mundo 2026. A FIFA apresentou os mascotes. São 3 para simbolizar os países sede. Tem o Clutch, que é a águia símbolo dos Estados Unidos, o Maple, que é o alce do Canadá, e o Rayu, a onça pintada do México. Olha aí, a Copa começa no dia 11 de junho a 19 de julho do ano que vem, e esta edição deve contar pela primeira vez com 48 participantes divididos em 12 grupos, garantindo mais vagas para diversas confederações. 6h56, você no melhor mix do Brasil. Karime, hoje é sexta-feira no Teatro Jeves Medeiro, às 8 da noite, tem apresentação em comemoração aos 40 anos de amizade e arte. Olha aí, é Luzo e Michel Guerreiro com o show Cantou Uma, Cantou Todas, especial Deusas da MPB. Carlão, imagina, é uma homenagem a Rita Lee, Gal Costa, Ângela Rorô, Simone, Marina Lima, Zélia Duncan, Daniela Mercury e Ivete Sangalo. Cantou Uma, Cantou Todas. Só isso tudo, hein? E tem as participações especiais de Lívia Prado e Lady Parker. Show imperdível para começar aí a nossa agenda cultural, para a gente começar esse fim de semana com o pé direito. Bacana, vamos conferir mais opções de lazer agora com ela, Vanessa Lima. Esse fim de semana só tem evento imperdível, Karime, Carlão e ouvintes. Seguimos com a melhor agenda cultural da cidade. Nessa sexta, dia 26 de setembro, Manaus já começa fervendo. A roda de samba Samba Meu Lugar comemora 2 anos com o show de Délcio Luiz, Os Bororós e Grupo Cacildes. É a partir das 7 da noite no Conjunto Eldorado. Hoje também a boate Augusta House recebe pela primeira vez o selo Fandom com a edição Generation, uma festa dedicada ao futuro da música pop, trazendo nomes que já dominam as playlists e fazem todo mundo dançar. Os ingressos estão disponíveis em simpla.com.br. Mas não para por aí, hein? Durante todo o fim de semana, de sexta a domingo, no Vasco Vasques, rola o Jungle Matsuri 2025, o maior festival de cultura e gastronomia japonesa da região. São 3 dias de música, dança, concurso de cosplay e, claro, aquela culinária típica que conquista todo mundo. Continuando com os fãs de boa comida, o Zona Food edição hambúrguer tá imperdível. É no Shopping Ponta Negra e o festival reúne chefes renomados e shows musicais. No sábado, o destaque vai para o desafio ao vivo do influenciador Ricardo Corbucci, ao som da banda Chora Cachorro. E no domingo, quem encerra a festa é nada mais nada menos do que Di Ferreiro, com entrada gratuita no estacionamento externo do shopping. Já no domingo,
domingo, começa a 47ª Expo Agro no Parque Multiuso Dr. Eurípides Ferreira Lins, na BR-174, quilômetro 2. A feira vai até 5 de outubro e traz produtos regionais, expositores, palestras e muito mais. Tudo para valorizar a produção rural local e o desenvolvimento sustentável do Amazonas. Também nesse domingo acontece a 25ª Parada do Orgulho LGBT de Manaus, um dos maiores atos de diversidade da região norte. A concentração começa às 3 da tarde na rua Simão Bolívar. Já às 6, a caminhada segue pela Constantino Neri com uma bandeira de 50 metros, encerrando na Ferreira Pena. Então, só vai ficar em casa quem quiser, porque tem evento para todos os gostos. Karime, Carlão e ouvintes. Tá cheio de evento aí, Karime. Maravilha, né, Carlão? 6h59. Mix. Aquele giro no trânsito finalizando. Vamos lá. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, você termina de falar pra gente a respeito da interdição que vai acontecer nesse domingo, ou melhor, a partir de segunda-feira, dia 29. Conta mais, André. Boa noite. Carlão, boa noite mais uma vez. E aí o trecho bloqueado fica entre o restaurante Ribeirinho e o container Café Regional. Segundo a Cigás, a obra é para abertura de uma vala e interligação do duto do gás entre as duas avenidas. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana autorizou a intervenção, que vai ter desvio de tráfego para rotas alternativas. Agora a gente vai encerrar aqui falando do trânsito pela zona norte de Manaus. A Avenida Noel Núteus segue com boa fluidez no sentido centro-bairro, nas proximidades do Suma Uma Shopping. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Só lembrando, gente, vamos lá. O que vai acontecer? A Companhia de Gás do Amazonas vai realizar intervenção viária, como o André falou, no trecho da alça que conecta a Avenida Solimões à Avenida Altaz-Mirim, no Distrito Industrial. A atividade acontece a partir das 9 da manhã do dia 29 de setembro, próxima segunda-feira, até as 4 da tarde do dia 1º de outubro. Mas as obras acontecem sempre nos períodos diurno e noturno. É claro, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vão estar lá para ajudar, né, a população, além da própria Companhia de Gás, que vai deixar lá todas as sinalizações possíveis. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o ex-deputado federal Marcelo Ramos levantou uma denúncia que precisa ser investigada a fundo. Segundo ele, o governo Wilson Lima já torrou mais de 30 bilhões de reais na saúde pública. Um recorde. Isso dá cerca de 5 bilhões de reais por ano de gestão. Mas o resultado não aparece. Pelo contrário, a saúde do Amazonas piorou e piorou muito. Wilson Lima não construiu nem inaugurou um único hospital sequer. Enquanto isso, trabalhadores da saúde estão com salários atrasados, alguns há 4 meses sem receber. Nos hospitais, o retrato é de caos. Faltam médicos, medicamentos, equipamentos e até material básico de higiene. Falta dignidade. E a pergunta é inevitável: para onde foram os 30 bilhões de reais? O Amazonas tem hoje um dos piores sistemas de saúde do país. Os órgãos de controle precisam dar uma resposta convincente à sociedade rápido. Vale lembrar, a saúde do governo Wilson Lima sempre esteve marcada por escândalos. Durante a pandemia, por exemplo, 4 secretários de saúde foram presos, acusados de desviar recursos públicos. De lá para cá nada mudou, piorou, nenhum hospital novo foi entregue. O caos só aumentou. Incompetente, o governo Wilson Lima se limita hoje a terceirizar a gestão da saúde para as organizações sociais. São contratos bilionários e não menos suspeitos. O dinheiro não faltou. O que faltou e continua faltando é gestão, responsabilidade e respeito pela vida do cidadão amazonense. É difícil justificar tanto dinheiro destinado a um sistema falido. Num país sério, o gestor já estaria preso há muito tempo. 18 horas. Hora 7h03, você era o melhor mix do Brasil, Karime. Boa noite, Até segunda. Beijo, até segunda. Você ouviu 18 horas. Mix.